E vamos obter essa mais uma vez, é verdade, é verdade, é verdade. Pessoal, hoje recebendo aqui Daniel Barbosa, conhecido também como Daniel da Saúde. Meu querido, muito obrigado por estar aqui conosco. Espero que a gente venha desenvolver um bom papo e que a galera possa conhecer um pouco mais de você, Daniel. Eu que agradeço a oportunidade de estar comparecendo aqui e de estar conhecendo aqui esse podcast, né, que tem contribuído muito com a sociedade. Obrigado, meu amigo Márcio, pelo convite, né, e que possamos desenvolver um bom papo aí, visando a melhoria aí da nossa sociedade. Legal. Vamos lá, Daniel. Filho de quem? Pai de quem? Filho de quem? Irmão de quem? Pai de quem? Esposo de quem? Bem, sou filho da Eliette Correia Barbosa, né, e Valdeci Ribeiro. Sou casado com Renata Silva Barbosa, que ela faz pedagogia, terminou pedagogia, agora está se especializando em crianças especiais. Né? Sou pai da Nicole, que tem 11 anos, e sou pai do Danilo, que tem 17 anos. Legal. É muito tempo casado? 20 anos. 20 anos. É uma vida, né? 20 anos. Deixa eu te perguntar, você educa seus filhos, baseado na educação que você teve dos seus pais? Você implementa algo, você dá a sua identidade na educação dos seus filhos? Ou você mescla isso tudo? Na verdade, é um pouco de tudo, né? Que foi uma construção. Eu fui, por um bom tempo, criado com a minha falecida avó. E depois, na adolescência, vim morar com a minha mãe. E aí, né, a gente mexe um pouco disso. Aí também ainda tem as questões da nossa religião também, né? Que somos de base evangélica e tudo mais. Embora não esteja, né, dentro de um templo, né, eu sigo a base evangélica. E também eu também fui militar, né, durante 7 anos, então eu também tenho uma certa doutrina. Então eu costumo mesclar tudo isso, né, na questão da educação dos meus filhos. É muito diferente, vamos dizer, o nosso tempo para hoje, né, cara? Hoje você vê aí tudo, vamos dizer assim, liberado, né? Dentro do que eles vendem aí, tudo é liberado, tudo se pode. Se não tiver um controle ali, um acompanhamento... Eu costumo... Você joga aberto? Joga aberto e costumo conversar muito, né? Eu falo com meu filho, foi no domingo, ele quer tem sonho de ser jogador de futebol, tudo mais, aí uma peneira, fui levar ele para fazer uma peneira, porém é o que eu falo para ele, cara, você não tem um perfil de jogador de futebol porque você não se dedica a cuidar do corpo, praticar atividade física, mas vamos lá, minha esposa que já pega um pouquinho mais no pé, quer forçar um pouquinho na educação, eu falei, eu não vou te forçar nada, mas a vida vai te cobrar lá na frente. Quando eu fui militar, eu servi durante 7 anos no exército, eu trabalhava muito com pelotão de obras. Eu falei para ele, o sol está quente. Agora, ou você estuda, ou você vai ter que encarar o sol. Não é por nada, mas hoje em dia, esses dias mesmo, nesse calor que tem feito gigantesco, eu passando ali pelaquela obra do BRT, eu fiquei preocupado, vendo os profissionais trabalhando ali naquele sol no sábado. Porque eu depois atendo eles numa emergência. Então, assim, eu explico para ele, cara, a melhor forma é o estudo. Se você não estudar, você vai ter que pegar no pesado. Como é que é seu papo com seus filhos sobre drogas? Então, a gente é muito aberto, porque a gente com relação a evangélicos, né? Então, assim, o meu filho mesmo... Você ser da área de saúde? De saúde. Ele mesmo, teve uma fase, que assim, uns 2, 3 anos que meu filho começou a postar algumas coisas no status. Sobre drogas, armas, eu fui lá e chamei ele, cara... Você não vai me ver postando essas coisas. Então, tira que isso não é legal. Isso não condiz com a sua criação. Você acha que isso é maneiro? Você acha que isso é onda? Eu morei em comunidade. Eu vim de comunidade. Isso daí não é onda. Então, você cuidado. Porque também é assim, meu irmão. Se entrar, para sair, é difícil. Exatamente. E hoje a droga está em tudo quanto é canto. Tudo quanto é canto. Então, se não tiver um controle ali, não ficar em cima, porque o mundo das drogas, eu conheço bem. O mundo das drogas, ele te provoca ilusões e sensações.
todas essas ilusões, tanto quanto sensações, são falsas, são única e exclusivamente para pegar a pessoa ali, para prender ela ali. E ali, quando ela coloca as garras na pessoa ali, ela vai destrinchando aos poucos, né? Ela vai sacudindo aos poucos, que é o quê? Aquilo que a pessoa vai perdendo, dignidade, respeito, moral, emprego, família. Pai, e depois entra Sim. nessa para sair, é difícil. É difícil. Né? Daniel, você é um cara que trabalha é enfermeiro, né? Sou enfermeiro, sou técnico de enfermagem. Primeiramente, sou técnico de enfermagem, né? Que é uma construção de carreira e enfermeiro. Vamos aqui. Qual é a diferença para a galera entender aqui de enfermeiro para técnico auxiliar? Então, hoje em dia não se forma mais auxiliares, ainda se tem o cargo e alguns municípios ainda fazem concurso para auxiliar de enfermagem, né? Mas a diferença está no grau de escolaridade e dentro da legislação do nosso conselho, o que é permitido ou não ser feito, né? Como técnico de enfermagem, eu tenho a atribuição mais de executar. Eu sou mais executante e a nível, né, de ensino médio. Já o enfermeiro, ele já é o coordenador. Ele tem que saber fazer tudo que um técnico faz, atuar, porque até para você, como fui militar, no militarismo a gente tem muito disso. Para você mandar, você tem que saber fazer. Então, assim, o enfermeiro nível superior leva 5 anos na formação e ele vai coordenar todo o serviço, porque o técnico de enfermagem não tem autonomia. Tanto que pessoa jurídica para técnico de enfermagem não é permitido, porque o técnico ele trabalha sob a supervisão do enfermeiro. Sim. Interessante isso. Cara, eu estava dando uma pesquisada e no Brasil tem aí aproximadamente 700 mil enfermeiros. Juntando enfermeiro, auxiliar técnico, dá aí na casa de quase 3 milhões de pessoas. O estado de São Paulo é o estado onde tem mais essa área, essa classe, né? Aí São Paulo, Minas, Espírito Santo, o Rio de Janeiro, se não me engano, vem em 4º ou 5º. O melhor salário dessa área de enfermagem é no Canadá. Eles ganham um pouco mais de 8 vezes mais do que aqui, cara. E, logicamente, devem trabalhar o que deve ser dentro do quadro, né? Dentro do necessário ali. Aqui o que eu vejo é técnico e enfermeiro, técnico de enfermagem e enfermeiro fazendo vários plantões em vários lugares para chegar ali num valor legal no seu salário. Cara, o que explica isso aí? Esse dar o couro e nunca ver o ouro. Então, recentemente, ontem mesmo, o nosso governador do estado, Cláudio Castro, falou que vai até cumprir o piso salarial da categoria, né? Que foi uma briga que nós começamos em 2020, né, através do senador Fabiano Contarato, que criou uma PL sobre o piso salarial. A categoria não tinha um piso salarial. E no projeto, o piso era algo que seria compatível com o que a categoria merece, porém a gente esbarra muito na rede privada, que não ia querer pagar o piso que o enfermeiro seria em torno de 7 mil, o técnico em torno de 5 mil e o auxiliar em torno de 4 mil. Com isso, para uma carga horária de 30 horas. Esse era o projeto de lei. O piso mais as 30 horas. Com o decorrer do ano e das questões que foram tramitando no Senado e na Câmara dos Deputados, chegou-se a um valor de 4 mil para o enfermeiro, 3 mil para o técnico em média e 2.500 mais ou menos para o auxiliar, né? E aí foi aprovado no Senado, tramitou também na Câmara dos Deputados, também foi aprovado, inclusive eu fui a Brasília 2 vezes com o Conselho, com o Corém. Não chegou no valor que a gente gostaria, mas é algo que já mais satisfatório, né? Mas pelo menos hoje em dia já se tem um piso regulamentar, né? Ainda temos as questões dos embargos, porque o STF entrou na jogada e embargou a carga horária. Sim. Então só tramitou só o piso, não a carga horária. E acontece que, como em média, um enfermeiro ganha 3 mil reais, em média, acaba que pega 2, 3 empregos, né, para poder ter um saláriozinho melhor e vive nessa vida assim,
nessa correria. Eu, por exemplo, sou servidor público aqui em Mangaratiba e servidor público também no Rio de Janeiro. Né? Então, assim, não tem como. A gente sempre tem, isso já é histórico, 2, 3 empregos para tentar ter uma condição razoável. Sim, sim. E você citou a cidade do Rio tem em média aí 5 mil e poucos enfermeiros nessa área. Aí eu sou leigo no assunto. Você acha que 5 mil e pouco enfermeiros nessa área é pouco para o município? O município, só ali de Santa Cruz, ali descendo. Sim, é pouco. É pouco. Eu acho que a gente poderia ter, para a gente ter uma saúde com uma qualidade melhor, primeiro que uma qualidade de saúde vai se passar por um profissional bem valorizado. Né? E aí, com mais profissionais para poder a gente atuar mais. Por quê? Porque seria pouco. Porque a gente vê, às vezes, emergências, né, superlotadas. A gente vê, às vezes, a gente trabalhando, né, às vezes, numa abordagem com relação à vacinação ou uma visita que a gente tem que fazer, alguma ação visando a promoção e a prevenção de saúde, que falta mão de obra. Né? É onde a gente fica mais, o enfermeiro mesmo, fica mais na questão de coordenação e aonde se tem mais os técnicos atuando. Sim. Você costuma... Qual hospital que você trabalha? Aqui em Mangaratiba e lá embaixo é qual? Atualmente, aqui em Mangaratiba, eu estou lotado lá na UBS de Conceição de Jacareí, né? Já trabalhei no hospital também. E no Rio, eu trabalho no posto de saúde agora. Né? Mas eu já trabalhei 9 anos no Lourenço Jorge, na Barra. No Lourenço Jorge? Eu já estive lá no Lourenço Jorge. Morava em Jacarepaguá ali, na Taquara. Morava ali. Então, você muito frequenta ali a Zona Oeste, né? Recreio e tal, tá sempre fazendo atividade física ali. Eu cheguei a ser coordenador de enfermagem na Praça Seca, na Rua Barão. Pô, ali é Chapequente, eu conheço também ali. Conheço ali também, Rua Baronesa. Eu por ser adicto, sou viciado em cocaína. Viciado, dependente, não tem cura, entendeu? Minha vida é um dia após o outro. Eu odeio essas comunidades e conheço bem. Você na área de enfermagem consegue identificar lá quando chega um cara doidão, drogado? Consegue identificar de imediato qual é a droga que usou, que foi usado ou não? Não, a gente identificar a pessoa, a gente consegue identificar. Mas você consegue identificar que está alterado, que está sob efeito de substância. Agora, qual é a droga só mesmo através de exame ou se ele chegar com algum vestígio, cara. Sim. Fora isso, a gente não consegue identificar. Né? Já presenciou muitos problemas? Já. Semana passada mesmo, também eu dou plantão também numa UPA, na UPA de Irajá, que tem um paciente que é recorrente, que ele sempre ia lá com uma dor no peito e a gente sempre... Ele era jovem, acho que deveria ter uma casa entre 50 e 55 anos. A gente sempre falava para ele, cara, uma hora vai dar ruim. E dito e feito, ele chegou e foi muito rápido, porque ele chegou com uma dor no peito, aí foi o tempo de caminhar para rodar um exame de eletro. Quando voltou, daqui a pouco, quando ele voltou para a sala que eu estava classificando, ele teve um PCR e evoluiu para a sala vermelha e não retornou. Né? Mas ele, assim, ele passava praticamente sempre, todo plantão, a gente via ele lá. Então, assim, ele passava mais da semana indo lá. Ô Daniel, nos explica aqui, cara, por que as condições do profissional e do ambiente onde ele trabalha, em alguns pontos, a maioria dos pontos é degradante, falta-se quase tudo. O que delegamos isso? A falta do investimento, da verba, a falta de um bom administrador, corrupção mesmo. O que acontece, cara? Você que está dentro do sistema ali, você tem uma visão melhor do que a gente. Eu tenho a seguinte visão. Eu acho que, né, um pouco de cada coisa. A má gestão, a corrupção. Né, porque quando você tem um mau gestor, logo vai se corromper. Né, e aí vai afetar a ponta. Né, e o gestor, né, seja ele secretário ou, né, prefeito, governador, ele tem que estar preocupado em ter uma boa equipe,
E ter uma boa equipe não é só a questão da pessoa ser bom profissional, é ser alguém que queira fazer. Então, hoje a gente presencia a falta de material, mas por má gestão. Por má gestão. Porque quando você tem um bom gestão... Dinheiro tem. Dinheiro tem. Dinheiro tem. Então, essa argumentação que não tem verba, ela cai por terra. Cai por terra. Cai por terra. Assim, dinheiro tem. Eu acho que o que falta, né, a gente que fala de questões políticas e não política partidária, política pública, política voltada para a sociedade. Sim. Então, o que falta é um pouco de querer mesmo, né? De buscar recurso. Eu acho que tem muito recurso. Então, a pessoa tem que saber. Porque, vamos lá, por exemplo, a atenção básica, a atenção primária de saúde. Para chegar a recurso, você tem que bater indicadores. Tem que bater indicadores. Então, se você tem 100 hipertensos, pessoas com pressão alta, e você só visita 50, como é que você vai querer o recurso para os outros 50? Se você não verificou, né? Entendeu? Então, isso perpassa por questão de gestão. Mas veja bem, às vezes a pessoa também pode botar lá, examinou 50, ele bota 200 e, pô, só chega a verba para aqueles 50 aqui, aqueles outros ali, porra, tchau e benção. Já era, vai embora. Entende? Isso também acontece. Meu querido, veja bem, a gente imagina, está enquadrado nisso que você falou, que um hospital pequeno, no caso do hospital, vamos dar exemplo aqui da nossa cidade, Mangaratiba, deveria ser de excelência. E não é de excelência, faltam algumas coisas. Eu vejo que o hospital aqui poderia ter aparelhos, um tomógrafo, um mamógrafo, aparelhos básicos, no meu ponto de vista como cidadão básico, porque não são tão caros em vista do que é gasto por aí. O que se atribui? Falta de interesse, má gestão, você não trazer um aparelho desse para dar melhor conforto a quem for fazer o exame, porque o que acontece aqui, pega a pessoa daqui e manda lá para o Presidente Vargas, se eu não me engano, centro de imagem que tem lá. Reimagem. Então, porra, a lógica era de ser um hospital pequeno e ter total apoio à população com equipamentos, aparelhagem, aparelhos. Isso você atribui também à falta de gestão? Sim, porque eu hoje não sou lotado dentro do Hospital de Mangaratiba, mas eu conheço o Hospital de Mangaratiba. E a gente, hoje, falta interesse, né? Primeiro que o hospital é mal localizado, né? Eu, particularmente, eu acho que a gente deveria procurar um outro local, melhor acesso. Supondo, vamos pegar, por exemplo, o Hospital de Japuíba, em Angra, que é o fácil acesso ali na rodovia, né? Então, assim, a gente, só que vai de questão de gestão e questão política, né? O gestor poderia buscar recurso, ir a Brasília, eu preciso, e aí você contrata um estudo, né, do que leva dados, conta fatos no argumento, leva dados. Então, nesse período agora de verão, eu tenho um aumento de 100% de acidentes na rodovia, e eu preciso de um tomógrafo, eu preciso de um centro de imagem, e aí isso traria o recurso, né? Eu acho que falta gestão e interesse político de buscar melhorias para o município. Eu ouço muito falar que em Paraíba do Sul tem um hospital bom. Eu estive em Ibaba Grande, sofri um acidente lá e fui num PS lá, no postinho lá. Digamos ali, aceitável. Para mim, o mínimo tinha que ser aquilo ali. Depois eu fui transferido para o hospital ali Araruama, ali, que atende ali, região dos lagos ali. Porra, eu também gostei lá, cara. Tudo direitinho, funciona direitinho, com os aparelhos tudo direito, um bom atendimento. Eu gostei ali, eu falei, pô, como é que aqui, pô, não tem tanto recurso quanto tem a minha cidade, e o atendimento é de excelência.
a gente vê cidades pequenas em que, poxa, tem, por exemplo, independente do piso salarial da categoria, teve, quando foi aprovado, independente de chegar recurso de Brasília ou não, teve Barra Mansa e Volta Redonda que cumpriram o piso sem verba federal. Não, o gestor pegou, eu vou bater no peito e vou pagar. Então, assim, até mesmo porque um bom profissional, você vai ter como cobrar, né? Cara, você recebe um salário pelo menos razoável. Então, você vai ter condições de trabalhar pelo menos melhor. E aí é onde a gente vê que se buscar recursos, se mostrar dados, né? A gente consegue evoluir, mas a gente precisa de gestão pública, voltada para a população. Porque o recurso está lá. O recurso está lá em Brasília. Ou na Alerj. O que falta? Ficar sentado na cadeira, no comodismo, na inércia, vai cair do céu? Não vai. Não vai. Daqui a pouco, né, nós temos deputados que vieram aqui na campanha. E agora, cadê eles? Mas aí que está também. Será que alguém está indo lá reivindicar? Opa! Bater na porta. Pô, você foi lá, te ajudei, e aí? Eu dei voto para você, aí, pô, você me prometeu. O que a gente consegue? O próprio deputado doutor Luizinho, né, ele enviou diversas emendas, até para tomógrafo. Só que eu, particularmente, como profissional que conheço, não acho viável um tomógrafo no Hospital de Mangaratiba, porque a rede elétrica não vai comportar. E aí a gente entra na questão também, da parte elétrica, que a gente também tem esse problema com a Enel, que presta um péssimo serviço à nossa população. Mas a gente precisa. Então, eu acho que, por questão política, uma renovação, aí a gente pensar... Mas se eu respeito a sua forma de pensar. Mas se nós for nessa também de energia, a gente também não vai ter nada. Então a gente vai ter que ir na ponta da corda. Primeiro vamos ter que resolver esse problema aqui. Para depois chegar nesse aqui, para depois chegar nesse aqui. Isso. E aí sabe-se lá quanto tempo isso vai levar. Quem vai estar disposto a se sacrificar por isso? Quem vai botar o peito ali para se sacrificar? Porque infelizmente tudo funciona politicamente. Pô, o político não vai querer brigar por algo que vai demorar longo prazo. A longo prazo, até porque daqui a pouco a eleição é 2026. Para ele não é interessante. Então, eu entendo, é uma série de coisas. A Enel é a pior concessionária de energia que tem no Brasil, mano. A pior. Eu já morei em alguns pontos fora do estado do Rio de Janeiro e digo isso. Lá em São Paulo ela está sendo multada todo dia. E aqui esse péssimo trabalho, aquela estação que tem ali não sustenta mais. Aquilo foi projetado com um outro tempo passado. A cidade cresceu. E aí é o que eu digo para você, ninguém brigou por isso lá atrás. Pô, a cidade cresceu, tem que aumentar aqui o armazenamento de energia, aumentar a estação, enfim. Sim. Entende? Todos nós sofremos. Você é morador de Mangaratiba, esqueci até de perguntar, Sim. Mora onde? Morador Bicuí. Então, essas coisas, é a mesma coisa o saneamento básico. Muito dos problemas de patologia da saúde, é causado pela falta de saneamento básico. Eu vejo você, às vezes, batendo nessa tecla. Sim, porque quando a gente investe em saneamento básico, a cada R$1 investido em saneamento básico, você economiza R$3 na saúde. Isso é dado, isso é fato. Por quê? Porque você estava trabalhando com a prevenção. Então, o porquê que a gente não vai trabalhar mais com a prevenção para poder esperar a população adoecer? Entendeu? Então, assim, pra gente, realmente, eu particularmente sonho com um dia que a gente vai ter em Mangaratiba um centro de imagem. Não só um tomógrafo, né, mas um tomógrafo, um ecocardiograma, né, uma ultrassom, uma mamografia. E assim, isso eu acho que, falando, esses 4 aparelhos, acho que a gente não gastaria R$1 milhão para ter esses 4 aparelhos. Um tomógrafo tem aí em base de 300 mil. Não, acho que a gente gasta um pouco mais. E aí... Eu gasto um pouco mais, mas em vista do que é gasto com coisas supérfluas, podemos dizer assim, é mixaria. Mas aí acaba que a população tem a falsa impressão que é de graça.
né? O SUS não é de graça. Não é. O SUS, ele é faturado. Para você ser atendido aqui em Mangaratiba, você tem que ter o cartão do SUS aqui de Mangaratiba, porque ele é faturado. Então, tem um processo de faturamento que o município faz e o governo federal paga pelo procedimento. Então, por mais que, né, a gente fosse feito um investimento, né, para adquirir os aparelhos, o repasse também seria feito, né? Eu vejo que você é bem ativo nas redes sociais e que você está sempre ministrando um curso, está sempre também orientando prevenção. Isso também é de suma importância para manter a saúde física e a saúde coletiva do hospital também funcionando bem. Só que as pessoas são meio avesso. Nós brasileiros somos meio avesso à atividade física. Por mais que tenha essa informação e tenha de pessoas ministrando curso, a gente ainda é meio avesso. Comemos mal. Nós somos o que comemos. Comemos mal, se alimentamos mal. Por falta de recurso, muitas das vezes sim, mas muitas das vezes não. Porque não queremos mesmo. Queremos mesmo, não damos importância a isso. E isso acaba acarretando aí na saúde, né? Fica pleiteando saúde, reivindicando, aí tem que fazer exame disso, exame daquilo, coisas que poderiam ser evitadas com uma boa alimentação. Nossa própria legislação do SUS, né? Ela diz que a saúde é um dever do Estado, mas ela não exclui o dever da pessoa, da sociedade. É um dever do Estado garantir? É um dever do Estado garantir. Mas eu, você, a população também tem que contribuir. Né? Porque que adianta também, vamos, né, supor, a gente fala de saneamento básico, reclamar de enchente e o cara chega daqui e joga a garrafa dentro do... Exatamente. Então, qual é a contribuição que ele deveria ter? No mínimo, né, separar o lixinho dele. Porque não exclui a nossa obrigação. É porque tudo nós temos mania de culpar os governantes. Os governantes têm bastante culpa mesmo. Mas, no meu ponto de vista, numa força, num todo, acho que nós somos os mais culpados. Porque nós escolhemos mal. E porque nós também se comportamos mal. Tudo que tem dono, tem valor. Agora, aquilo que eu, você, todos nós somos donos, não é valorizado. Porque a gente tem a impressão ninguém faz nada, ninguém cuida, não sou eu que vou cuidar. Se refere à saúde, transporte, essas coisas. Então falta um pouco de educação. Sim, como a gente falou, né, os tempos são outros, né? Eu tenho um contato com professores... Sim, Daniel, os tempos são outros, mas a educação... deveria perpassar. É atemporal, meu querido. Ela transpassa o tempo. Eu tenho contato com muitas professoras antigas aqui, que são, assim, é muito diferente, né? A gente viver num município grande como o Rio de Janeiro e viver em Mangaratiba, né? Porque hoje tão próximo e tão distante. E eu vejo como é diferente a educação aqui, porque as professoras, por exemplo, tem a professora Maria Angélica, a professora Glória, que elas sempre estão na Câmara, brigando até pelo piso do magistério, que também é uma lei federal que não se cumpre, né? Mas o recurso está lá. Né? Nós tivemos um vereador que foi lá e viu que o recurso está lá. É só virar a chave. E aqui a gente vê que a educação é uma educação que a criança, ela tem aquele contato com o professor. Né? A educação no município não é a melhor possível, mas a gente ainda tem aquela sensação de que, poxa, aqui ainda é um pouco diferente, né? Porque aqui ainda tem um certo... Tem déficit, muito grande, muito grande, muito grande. Principalmente se fosse levar o pé da letra, a primeira coisa é pagar o professor, cara. Eu vejo que você milita por várias causas, cara, e acho que isso é importante. Isso é a sua pessoa mesmo ou isso é alguma pretensão política? Você está ali brigando ali, cara, com os representantes para reivindicar aí a isenção do pedágio, você está aí lutando aí pela educação, você está lutando pela enfermagem, você está sempre se posicionando
do lado que é o correto. Então, eu cheguei aqui em Mangaratiba em 2016, né, quando eu fui aprovado no concurso, né? Sou o primeiro colocado no meu concurso aqui em Mangaratiba. Então, eu passei por um período que o edital do concurso é um, e aí a lei orgânica é outra. E dali eu comecei a trabalhar e a me posicionar, como servidor público, me posicionar contra algumas injustiças. E ali foi crescendo essa questão de se posicionar, de brigar pelo certo, E os caminhos começaram a levar para a questão política. Sim. Né? E aí... Parece que é um caminho natural isso acontece. E aí a questão foi essa, que em diversos... Só cortando você, caminho natural para alguns, mas outros vão ali eu não tinha pretensões, né? E aí foi indo, foi fluindo a questão política, e eu fui vendo que, né, por exemplo, 2016, 2018. Em 2018 nós fizemos um movimento porque o salário no município de um contratado, comissionado, era R$800. R$800. Eu já falei isso na Câmara. Gente, qual é o valor para cuidar do amor da vida de alguém? Que a gente cuida do amor da vida de alguém, cara. Sim. Então, ali a gente fizemos um movimento, fomos para a praça. Na época ali, o atual gestor não deu um reajuste, mas deu um abono, que eles gostam de trabalhar com abono. Deu um cala-boca. E eu percebi que não adianta. Se não for por lei, se a gente não transformar em lei, as coisas não vai para frente. Porque em formato de decreto, e aí foi indo. Foi indo no curso natural e fui candidato em 2020, sem experiência nenhuma com questões políticas. Por quê? Porque eu comecei a produzir leis e projeto de lei e levava para fulano. Pode falar no Hugo. Não, antes do Hugo. Antes do Hugo. Eu vejo você também junto com o Hugo. Porque eu tenho uma afinidade com o Hugo que realmente eu vou apoiá-lo. Nós temos um trabalho. E aí a gente levava o projeto de lei pronto. Como o Hugo botou o projeto das 30 horas da enfermagem, que foi inventado, eu já tinha feito esse projeto antes com outro vereador e o cara simplesmente não botou para frente. Vou ver. Aí eu pensei, poxa, por que eu vou ficar? As pessoas vêm até você com medo de se expor. E você se expõe. Você luta. E por que eu vou pegar e vou dar de mão beijada para o outro? Aí, 2020, né, eu conheci o Hugo nas caminhadas. Né, o Hugo sempre candidato a vereador. Né, eu também fui candidato também. Só que o Hugo sempre foi um cara muito parceiro. Né? Nós éramos adversários, não inimigo. O Hugo parava na rua. Caramba, Daniel, pô, parabéns aí, cara. Pô, tu é guerreiro, tu tá na rua, sem condição. E ali a gente foi criando um elo. O professor Gustavo também foi candidato a vereador também. A gente se respeitou dentro da campanha. Adversário, não inimigo. Acabou a campanha, nós temos um bem em comum, que é buscar melhoria para o município. E o Hugo abriu as portas. Sim. Né? Todos os projetos que eu levo para o Hugo, ele coloca para votação, mas ele também me cita. Ele diz, poxa, isso aqui é um projeto com a parceria do meu amigo Daniel. Então, era no mínimo... Fica com os créditos para ele. Isso, era no mínimo isso que o outro, né, não fez. Então, assim, hoje, sim, tem pretensões políticas? Tem. Mas a questão da política veio de forma natural. De forma natural. E aí eu falei, não, eu tenho condições, tenho capacidade para tal feito e para poder buscar melhorias para a sociedade, para a enfermagem, para o professor. Então, sim, eu tenho pretensões. Sim, você se tornou uma voz importante. Falo isso porque eu acompanho, não dá para acompanhar tudo, mas eu acompanho algumas coisas. Porque eu tenho que acompanhar um aqui, um outro ali. Aí você se tornou uma voz importante. Isso não pode se refletir em eleição, mas pode ter certeza que você se tornou uma voz importante para muitos que não têm aí... Sabemos como é que é as cidades pequenas, quando alguém se posiciona, incomoda. Sim. Entendeu? Você incomoda muita gente, deve ter sido aí convidado a se locar em outros pontos para trabalhar.
né? Para não falar outra coisa, por conta do seu posicionamento. Sim, eu, por exemplo, o hospital aqui é pertinho, mas hoje eu estou lotado aonde? Função de Jacareí, bem distante. Até porque eu sou formador de opinião. Exatamente. No hospital eu vou ter uma média de 30 profissionais por plantão, formando opinião, né? Formando que eu iria formar, eu formo a opinião. Então, eles preferiram porque me alocar distante. A primeira vez que eu fui alocado em Jacareí, né, como servidor, falei, não, tudo bem, eu sou servidor do município, não sou servidor do hospital, eu sou servidor do município de Mangaratiba. Foi porque horário de almoço, né? A gente da enfermagem, às vezes eu falo, pessoal, a gente tem que ter nosso horário de almoço para poder pelo menos esticar as pernas. São 24 horas de plantão. Então, é um direito, tá lá na CLT. E o coordenador, então, ele quis fazer da forma dele. Eu me posicionei e mostrei para ele que, por lei, a gente tem direito. Então, eu já sofri muitas críticas e locações devido ao meu posicionamento. Né? Sim. Assim também como recebi convite. Mas não, tenho meu posicionamento, não faço parte. Sim. É isso que a galera tem que entender, cara. Eu bato muito nessa tecla também, que você, para que venha se melhorar, alguém tem que sacrificar, cara. E esse que está se sacrificando tem que ser apoiado, pô. Porque senão a coisa não vai andar, senão todo mundo vai ficar preso, limitado, cercado, acabrestado, entende? Então tem que se posicionar, e é o que eu falei, você é uma voz importante e está aí se sacrificando por muitos e merece ser reconhecido em qualquer outra investida que você for fazer na sua vida, entende? Você falou aí do plantão, 24 por quanto? 24, trabalha 24, fica quantos? Agora, atualmente nós temos 24, no município 24 por 120, né? Trabalha 1 e folga 5. Porque a enfermagem nunca folga 5, sempre tem outro emprego, né? Então, assim, hoje a escala no município é 24 por 120, trabalha 1 e folga 5. Porém, a gente tem a questão do próprio veto que foi semana passada, para transformar que isso seja em lei. Porque a lei orgânica do município prevê uma carga horária de 24, uma carga horária de 30, uma carga horária de 40 horas, né? E aí quando se faz um edital, eles acabam que o meu edital foi 24 por 144, a carga horária. Aí o edital de agora, o último edital do último concurso, foi 40 horas. E aí se torna essa mistura de escala e de tudo mais que não tem uma definição. Né? Hoje, a questão da carga horária é essa. A gente precisava realmente efetivar o que é a carga horária da categoria dentro do município de Mangaratiba. Quanto a num plantão, por exemplo, lá onde você trabalha hoje, quantos compõem um plantão? É o quê? 2 médicos, 3 enfermeiros? Não, é um médico, um enfermeiro e 3 técnicos. No caso, são 6 pessoas? São 6 pessoas. Hoje, nós tivemos até um avanço que antigamente não tinha. Hoje nós temos a SAMU descentralizada. Né? Hoje tem uma viatura da SAMU que fica lá em Jacareí e uma que fica em Itacuruçá. Isso realmente foi um avanço. Temos que pontuar isso. Porque antes a gente tinha que, em qualquer urgência e emergência, a gente tinha que tirar um plantonista para poder sair na remoção. Hoje não, hoje nós temos esses 2 pontos com a SAMU descentralizada, que em caso de emergência eles atuam. Né? Eles que atuam a primeira emergência. Sim. Como toda profissão tem os seus maus profissionais. Não sei se você está acompanhando aí o lance do médico aí que foi acusado. Está acusado até então, né? De estupro. Teve esse médico aqui não sei se continua trabalhando aqui, mas foi aqui que aconteceu o negócio. Teve o enfermeiro, se eu não me engano, no Souza Guiar. Enfermeiro não, me desculpe, o maqueiro que abusou da mulher. Teve aquele caso lá do anestesista, entre outros casos por aí. Vocês que trabalham na área, pode ser que você nunca presenciou, mas
Esses caras, eles não dão ali vestígio de que algo pode ser feito errado quando pega um paciente, quando fica muito interessado num paciente. Eu sei que o ser humano, você não consegue identificar isso, a não ser se você conviver com esse cara constantemente. Agora, uma vez ou outra é difícil você pegar isso. No caso do anestesista, já havia relatos ali que ele tinha ali atitudes suspeitas, tanto que botaram aquela câmera lá para pegar ele. E diga-se de passagem, chegou até aí rolar na Justiça do Estado do Rio que aquela câmera era ilegal. O advogado, eles tudo procuram a brecha para inocentar ali ou minimizar a pena dos seus clientes. Consegue ver uma pessoa que fica muito interessado por um paciente tal, ou que tem uma afinidade com não, eu que vou cuidar desse paciente, eu que vou cuidar daquilo. Não há nenhuma indagação por que disso, porque o que acontece de chegar a perguntar, vamos dizer, em último caso, perguntar o profissional, mas o primeiro caso é perguntar ali, o paciente está... Não tem ninguém para fiscalizar isso, não, para ver, ter essa conversa? É porque dentro do ambiente de saúde assim, né, nós temos, por exemplo, os médicos, né, que nós não temos hierarquia. Médico é médico, e aí ele, né, corresponde a um diretor, alguém dele, e a enfermagem a uma parte. A gente pode até perceber atitude suspeita. A gente pode perceber uma atitude suspeita, mas aí é o que vale, é o que está escrito. Né? O relato. Se a pessoa não relata, se a pessoa não escreve, como é que vai, né? Pode acontecer, é difícil, assim, são casos... Mas não deveria ter alguém para conversar com o paciente? Perguntar, olha, como é que ele está sendo tratado, se está notando alguma coisa de errado? Uma pessoa da ação social, podemos dizer assim, da assistência social. Da assistência social. Não tem. Não tem. Mas seria interessante. Seria interessante. Hoje, por exemplo, depois desses casos, né, tem alguns projetos de lei voltado, né, a ter as mulheres terem acompanhantes, né, de livre escolha. As coisas foram mudando devido a tantos relatos que teve tendo, porque acontece muito em sala de parto, né, em ambientes mais fechados. Claro que se dentro de um plantão, se dentro de uma unidade, o próprio profissional, não, deixa que eu faço, insiste em ficar sozinho, aí é uma atitude suspeita. No mínimo, porque de um plantão, no mínimo vai ter sempre 80% vai ser mulheres. Né? Se a pessoa, por exemplo, eu sou profissional, mas se a pessoa se sente desconfortável em fazer um tipo de procedimento comigo, eu, não, estou chatinho, vou procurar alguém disponível. Né? A senhora só vai ter que aguardar. A senhora só vai ter que aguardar. Se a pessoa não se sente à vontade, a pessoa pode se recusar. Pode pedir uma profissional por respaldo. Agora, se o profissional for insistente, não, deixa que eu faço, é uma atitude suspeita. Mas eu já ouvi relatos de que no hospital aqui de Mangaratiba, às vezes as pessoas não deixam entrar para acompanhar. Principalmente na hora de parto. Eu já ouvi relatos, não sei se isso acontece ainda, mas eu já ouvi isso. Entende? Eu vi também que isso é direito. Só que em determinados lugares as pessoas se opõem. O que eu vejo, sabe o que eu vejo, cara? Quando você priva alguém, eu sei que tem áreas dentro do hospital que é necessário que não entre com aparelho celular. Eu sei disso, é necessário, mas são poucas, específicas. Agora, quando você vê uma direção, seja lá qual for, proibindo a entrada de celular, é de se desconfiar de que algo de errado está sendo feito ali. Isso acontece não só na área da saúde, isso acontece também na área de educação e em outras áreas. Quando tem reunião com o diretor, secretário disso, não tem que deixar ali. Isso faz com que a população fique cada vez mais avesso
aqueles profissionais e avesso à política, porque é ligado à política. Quando você priva alguém, proíbe alguém, é lógico que automaticamente que a pessoa vai entender que algo está acontecendo errado ali. De errado está ali que não pode ser exposto. E muitas das vezes o que acontece? Aí encontra aqueles que estão aí, vão se sacrificar para o melhor de todos, aí acaba de algum jeito burlando não, acaba de algum jeito entrando com o telefone ali, gravando ali e joga aí aonde que vem, aparece algumas coisas erradas aí. Depois vem aquelas notas, né? Não, vamos averiguar, afastamos, vamos ver o que está acontecendo, mas o erro continua se perpetuando. Eu acho que a questão, né, do aparelho celular ou de qualquer meio, né, de produzir imagens, se a direção, né, proíbe, é porque tem algo que eles não querem deixar, né? E outra coisa, pessoal, nós temos que aprender a usar nosso direito. Uhum. Nós temos, se é um direito, é uma lei que já vem a âmbito federal, vem em efeito de cascata. Acompanhante, a mulher pode ter, olha só, uma sala de parto, olha só, não seria o ideal que ficasse um homem. A senhora pode ver uma pessoa de sexo feminino que fique com a senhora aqui? Né? E é um direito. No hospital, olha só, é de menor ou a mulher tem direito, pode entrar com algum profissional? Pode entrar com o marido ou com alguém? Sim. Então, vai da direção. Eu acho que vai da gestão. Porque quando você tem uma gestão transparente, que está preocupada em transparecer, em mostrar realmente a qualidade do serviço, não é a questão de ter um acompanhante que vai mudar. Eu penso dessa forma. Nós temos erros, estamos procurando acertar. E muitas das vezes, isso, agindo dessa forma, é jogar limpo. E na política, aquele que joga limpo tende, teoricamente, era para ser favorecido. Teoricamente, a gente vê um caso ou outro isso acontecer, mas teoricamente era para ser favorecido. Mas se aparecer um cara inteligente agindo dessa forma, pode ter certeza que ele vai ficar nesse cargo aí enquanto for legal. O tempo que for legal ele fica, porque basta assumir, não, todo mundo tem erro. A administração pública tem erro, a prefeitura tem erro, o Estado tem erro, a federação tem erro. Você vê esses erros sendo assumidos na federação e alguns estados. Agora, no parâmetro municipal, dificilmente você vê algum município, algum prefeito assumindo, não, olha só, eu errei aqui, eu fiz errado, eu contratei mal, a responsabilidade é minha, assumir, bater no peito. O que você vê é sempre desculpa. Ninguém assume nada. O erro vai sempre, a bola vai sempre passando para outro, até cair em esquecimento. Então, isso para o município, a gestão pública é de péssima visão popular. É por isso que a população fica averso a essa turma. Por causa disso, que não joga as claras. E muitos de nós também, como outro dia eu estava falando sobre omisso, eu vejo como omissão moral. As pessoas omissão de socorro, eu tenho um projeto chamado Rompendo o Ciclo, na qual eu motivo pessoas, entende? E eu estava falei, não, vamos falar de omissão. Aí as pessoas foram logo para omissão disso, omissão de aquilo. Eu falei, não, vamos falar de omissão moral. É você omitir o erro do seu chefe ali e você não se posicionar, cara. Nós entendemos que tem certo tipo de omissão que é questão de vida. Você morar numa comunidade, você vai ver um traficante ali matando o outro e você vai ter que ficar quieto. Você vai ter que omitir aquilo ali porque é risco de vida. Agora, saindo dessa área, entrando na área profissional, você não pode, cara. Eu sei também que nós não somos santos, não somos perfeitos. Não. Somos falhas de erro. Agora, você vê, o seu chefe ali tendo um erro contundente,
um erro que, porra, está prejudicando você ficar quieto. Então, quer dizer, você está sendo omisso moralmente. Omisso e ainda por cima está sendo, como se fala, tá colaborando ainda, né? Está sendo parceiro ali Sendo parceiro com... no erro, né? Então, as nossas questões, hoje, nossas questões, eu acho que o município é belo, Mangaratiba é belo, né? Eu gosto, a gente tem cachoeira, a gente tem água abundante, acho que a gente poderia, né, evoluir muito. Falta questão de gestão, né? Gestão, porque se a gente precisa de uma dipirona, supondo, uma dipirona, uma cartela é R$5, com um orçamento milionário, não é possível. Que falte, né? Falta medicamento. Entendeu? Então, falta medicamento, né? Falta boa vontade, falta equipamento, falta aparelho, falta reconhecimento dos profissionais. Hoje, né, depois da lei, depois de muita luta, né, e deles, uma gestão, hoje em dia, eu acredito que o profissional de enfermagem seja um pouco melhor remunerado. É um pouco melhor remunerado agora, porque realmente não tinha como, cara. Tinha como R$850. Porra, é surreal isso. Entendeu? Para a pessoa cuidar do amor da vida de alguém. Surreal. Entendeu? Quanto que tem professor na sala de aula que ganha abaixo do piso, aí tem que complementar. A minha esposa é professora, não daqui. Entendeu? Porque aí as pessoas, quando eu cheguei em Mangaratiba, eu vi pessoas que daqui foram para fora. Por quê? Porque foram buscar no Rio de Janeiro uma condição melhor. Eu, por exemplo, acabei de me inscrever agora para um processo de Maricá. Hoje, no edital de Maricá, um enfermeiro 40 horas, né, o piso. Macaé está sendo uma das cidades... Acabou de ter uma nota de que Maricá vai pagar o maior piso do professor. Lá tem o transporte gratuito, né, para a população Maricá, né? Maricá ou Macaé? Maricá. Maricá, transporte. Nós não temos transporte. Não temos. Nós não temos transporte dentro do município. O transporte é fundamental para o desenvolvimento de um município. Se você mora num município que é turístico, as pessoas têm que chegarem até aqui. Nem todo mundo tem carro. Tem que chegar e sair. Então, quer dizer, se você não tem um transporte de qualidade, pontual, dentro de uma pontualidade, podemos dizer assim, não vai desenvolver. Se você não coloca uma pessoa que entende de turismo, não vai acontecer. É isso aí. Se você não coloca uma pessoa que entenda de cultura, não vai acontecer. Vão fingir que, não, eu gosto, eu amo a cultura, mas um conhecimento a fundo. Márcio, mas as pessoas, podem aprender, sim, podem aprender. Aprender vai levar um tempo. A gente vive um ciclo de 4 em 4 anos. Então, o desenvolvimento tem que começar quando entra. Né? Desenvolver de um terço para o final. Tem que ter um planejamento. Tem que ter um planejamento. Então, aqui, eu já passei em alguns lugares nesse Brasil, e aqui em Mangaratiba é um lugar onde tem um potencial gigantesco para ser referência na saúde, ser referência na educação, ser referência no turismo, cultura. Você veja bem, Paraty tem a feira lá literária, Angra tem outro evento também. Mangaratiba não tem, cara. Não tem. Qual o desenvolvimento de cultura que tem? Você vê alguma coisa miguelana ali, a tal da sensação. Sensação para mim não é realidade. Sensação é uma forma de ludibriar, de dar ali a entender que toma aqui um pedaço do doce, é só um pedaço que tira. Então, eu fico triste com isso, de ver uma cidade que poderia ser exemplo para outras, como é Maricá. E a própria gestão acaba que eles segregam os distritos. Né? Porque agora mesmo, ali o centro está enfeitado em frente à prefeitura. Mas e a população de Muriqui? Sim. Veja bem, sim, eu entendi. Tá? Tem que enfeitar todos os distritos. Tá? O centro de Mangaratiba só é movimentado de segunda a sexta.
Segunda a sexta, você vai lá, sábado e domingo, você não vê uma mosca lá. Não vê uma mosca. Desenvolvimento. Falta evento, falta algo ali para prenderem as pessoas ali. É aconchegante? É aconchegante. A paisagem é legal? É legal. Mas o que vai prender a pessoa aqui? O que prende? É isso que tem que se pensar. Ao contrário já de Muriqui, Itacuruçá e Jacareí, Uhum. que na orla, nos finais de semana, se torna movimentado. Uhum. Você vê aquela estação de leitura que tem lá em Itacuruçá. Pô, aquilo ali deveria ser um ponto onde as pessoas iam ali sentar, tomar um café, ler um livro, e aquilo ali deveria ter, na minha opinião, deveria ter nos distritos, cara, um centro bibliotecário, a galera sentar ali, tomar um café, entende? Ser explorado por um comerciante e a área pública ali, ou então dar direito a alguém, a alguma privatização que faça isso. Isso é desenvolver a cultura, desenvolver o turismo. Isso é atrair as pessoas. Mas aí a gente chega lá naquilo que você falou, porra, em relação à estação de luz. Pô, nós temos que ver lá. Para chegar assim, nós temos que ver a estação de luz, temos que ver o transporte, temos que ver a saúde, se alguém passar, nós temos que ver tudo isso. Nosso problema é que as coisas foram se deteriorando com o passar do tempo. Nós tínhamos um péssimo serviço de transporte anterior, né, com, acho que era... Expresso, né? Era péssimo, mas aí acaba que o péssimo se torna a melhor opção, cara. Para você ver a melhor opção. Então, aí a gente não... Entra naquele ditado, o errado, porra, tem que dar certo. Porque era um péssimo transporte, né? Mas ainda se tinha. Como é que as pessoas fazem para chegar em Mangaratiba hoje? Sim, é complicado. Como que se faz? Daniel, estamos aí já um pouco mais próximo a 1 hora, vamos entrar aqui na religião. Qual é a sua religião? Tu falou que é evangélico, mas tu frequenta? Não, ultimamente eu não tenho frequentado igreja, assim, eu sou de base evangélica. Eu sou de base evangélica, né? Mas acaba que... Mas você vai em muitas igrejas vou prestar lá o serviço, orientação? Orientação. Eu sou de base evangélica, mas assim, aonde me chamar e tiver um evento de saúde, o que for, eu quero fazer um evento de saúde, eu estou à disposição, porque como profissional, né, eu aprendi a respeitar, né, porque quando a gente trabalha com a saúde, a gente vê, né, em determinados momentos que a fé da pessoa, né, não é questão da religiosidade, a fé influencia diretamente. Você deve ver muito isso, né? Influencia diretamente, a pessoa tem que ter, nós somos compostos de corpo, alma e espírito. Não adianta. O espírito tem que ser alimentado. Então a pessoa tem que ter uma fé para poder. Então eu respeito, né? Eu aprendi, né? a viver e a respeitar a religião das pessoas, até onde a gente pode ir, até porque é o corpo da pessoa. E assim, eu estou sempre assim, à disposição. Normalmente as igrejas chamam, aí eu vou à igreja, né? Mas eu frequento cultos, né? E faço meus eventos de saúde. Sim, legal. Cara, deixa eu falar uma coisa para você. Eu agradeço a você por ter vindo aqui. Porque o tempo é curto, cara. Ele deixa aberto aqui mais uma outra vez. Porque a gente tem bastante papo aqui para se estender aí. Fácil aí, 2 horas e pouco de papo. Gostei bastante de conversar com você. Desejo você boa sorte na sua caminhada. Tem pretensão política de se candidatar novamente? Tenho. Sim. Serei candidato. Vou me candidatar, né? Sou pretenso ao candidato de vereador, né, apoiando o nosso pretenso também, o Graçano, pelo município, porque eu acho que a política só com renovação. Consciência, que a população vai ter consciência das coisas, não se deixar levar por... a gente sabe o que acontece, compração de voto, transferência de voto, não se deixar levar por essas mazelas que alguns políticos tendem a praticar. Tá? Tende a praticar. Daniel, eu vou te fazer uma pergunta aqui, meu querido. A última para nós encerrar. Antes disso, eu vou falar para você. Ser enfermeiro é dádiva, né, cara? Porque o cara tem que, na área da enfermagem, da medicina, e sim, a maioria é uma dádiva, porque a pessoa tem que gostar, amar ali, que você cuida de vidas, né?
você está cuidando de vidas, logicamente você está cuidando de emoções ali, você tem que também, muitas das vezes, mesmo que nós venhamos ter um preparo emocional, psicológico para não se envolver, muitas das vezes acaba se envolvendo. Então é uma dádiva sua, dá para ver que é uma coisa que você faz com amor e carinho, respeito, e que isso venha servir de exemplo para outras pessoas que pretendem entrar nessa área profissional, saiba que é uma área que você tem que se dedicar e que você tem que gostar e tem que amar. A mesma coisa professor, né? Vou te fazer uma pergunta aqui, cara. Pode ser, você pode responder pessoalmente ou você pode responder num parâmetro coletivo. Se a vida se a vida lhe desse uma única oportunidade de realizar um desejo seu mais uma vez, qual seria ele? Pode ser pessoal ou coletivo. Se a vida me desse uma oportunidade de realizar um desejo. Mais um desejo. Mais um desejo. Um único desejo. Pode ser pessoal ou coletivo. Um único desejo. É só... Porque assim, as pessoas, a gente trabalha muito pensando, né, no amanhã. Eu só queria só a condição de uma vida tranquila com a família. Legal, bacana. Muito obrigado, Daniel. Tome aqui uma lembrança. Ah, que isso, obrigado, irmão. Tá bom. Muito obrigado por estar aqui. Obrigado. Está aberto novamente aqui, qualquer hora que você quiser aqui, precisar do espaço para usar, para se manifestar. Estou aqui à disposição de você, tá bom, meu filho? Vamos fazer outros eventos abordando saúde. Quer deixar aí as suas considerações finais? Quero agradecer aqui você e meu amigo Márcio por esse espaço, né? Tem feito um belo trabalho, né, junto à sociedade, que é dando voz, né? Legal. E dizer para a população, cara, né, que às vezes as pessoas procuram a gente fica um pouco de mão atada, né? Independente de política partidária, política que se faz política pública. A gente quer melhorar o município. Legal. Como servidor público de Mangaratiba. Pessoal, vamos ficar por aqui. Recebi hoje aqui Daniel Barbosa, conhecido também como Daniel da Saúde, tá bom, pessoal? Ficam todos com Deus, todos na paz. Até a próxima, pessoal. Fui!